Nessa aula eu vou falar sobre a compra, a instalação e também o uso da sua placa de vídeo dentro do Octane Render, especialmente sobre o uso de memória, e também vou dar algumas dicas de como você deve escolher a sua placa de vídeo para utilizar em render GPU como Octane. Vamos começar aqui pela compra então. Render.toy.com é o site desenvolvedor do Octane Render. Vou clicar em Buy Now. Caindo nessa tela, eu vou escolher aqui o 3D Max, que é o software que eu vou trabalhar. Vocês podem escolher outros. No final, a teoria é a mesma para esse curso. Então, caindo aqui nessa janela, a gente vê essa primeira opção já ativada, né? Essa primeira opção diz o quê? Octane Render para o Max. O Max, você vai escolher qual a versão do 3D Max na hora da instalação, na hora do download também. E você tem aqui versão 2.x, que é a versão do Octane. Esse ponto .x significa qualquer versão que seja 2 pontos. Então 2.1, 2.2, tanto faz. E você tem acesso a todas as versões até que ele vire 3 ponto alguma coisa. Quando ele virar 3 pontos, você terá que pagar uma taxa, que é uma taxa de update. Do ano passado, do 1.5 para o 2.0. A taxa foi de $99, eu achei um valor muito bacana, um valor justo. E como a gente pode ver, tem aqui mais Standalone Combo. Muita gente não sabe, mas para você rodar o plugin dentro do 3D Max, você precisa obrigatoriamente comprar também a versão independente do Octane, que é o Standalone. Então esse preço aqui já é com os dois somados. Então é isso, faça a compra para a gente poder prosseguir no curso. Uma coisa muito importante é que algumas pessoas não trabalham com software originais, ficam procurando pela internet para baixar os softwares. E nesse caso, no Octane, você não vai encontrar ele em versão pirata. Provavelmente o Standalone você encontre, mas o plugin do Max até hoje não foi liberado. E eu acho isso muito bom. Eu acho o preço dele muito justo também, por tudo que ele pode fazer, por toda a qualidade que a gente consegue com ele. Eu acho um preço ótimo. Então é isso. Fazendo a compra, você terá que criar um login e senha. E nessa área de login e senha, que é essa aqui, onde eu estou passando sobre os botões, a gente tem a área de downloads. Na área de downloads você vai encontrar o Standalone e também as versões do 3D Max. Aqui a gente tem a última versão 2.16. E é muito importante que, principalmente para a versão do 3D Max, nem todas as versões estão atualizadas aqui na página. Você pode encontrar as versões beta, as versões de teste, no fórum. Então, clicando aqui em fórum, você vai cair nessa janela, se você tiver logado. Então, você cai aqui nessa janela e tem nessa área Plugin Discussion and Support. Clicando nesse link, você vai cair na seleção de todos os outros softwares. Vamos aqui em 3D Max novamente. E Releases, então todas as versões do Octane que estão sendo liberadas recentemente. Então você vem aqui 1.55, 2.06, 2.1 e a mais recente 2.16. Clicando nela, você encontra as principais mudanças feitas desde o Octane 2.15. Então tudo que eles evoluíram desde essa última versão. Aqui é o link para download. E aqui o Standalone também, que você encontra a versão mais atual para baixar. Aqui você pode encontrar e também pode postar comentários, críticas, algum bug que você tem no programa. E os desenvolvedores vão atualizando de acordo com isso. É uma troca de informações bem interessante que vocês podem encontrar aqui. Então vamos lá para a instalação. Feito o download, a gente tem aqui a versão do Max e a versão Standalone. Vou instalar primeiro o Standalone. Next, Next. Ok, somente isso. Já instalou, é bem rapidinho. E a primeira vez que você for abrir o Octane, ele vai abrir dessa forma, porém ele vai abrir com uma janela onde você deve colocar o seu username e seu password. E você encontra tudo lá no seu login da Otoy. Então você vem na sua conta, clica em Octane Live Accounts. E nesse Octane Live Accounts tem todas as contas tanto do Octane Standalone quanto da versão do Max, com o seu respectivo username, que eu deixei em preto aqui para que ninguém utilizasse, e também o password, tanto do Standalone, o de cima, quanto do
plugin do 3D Max aqui embaixo. Vale lembrar que se você precisar, por acaso, trocar de PC, então você quer instalar em outro computador, você deve clicar aqui em Deactivate. Então você tem que desativar essa conta que está ativada, esperar por 30 minutos, e aí você pode ativar numa nova máquina e etc. Então, basicamente, você vai copiar o seu username e seu password e copiar na área de login e senha que o Octane vai pedir. Uma coisa muito importante ainda aqui no Standalone, esse é o único momento que a gente vai trabalhar com ele, o curso aqui realmente é do plugin do 3D Max. Então você vai em Preferências, CUDA Devices, então aqui ele vai mostrar todas as placas de vídeo que você tem no seu computador. Eu tenho duas placas GTX 780 Ti e uma Quadro K5000. E você tem que deixar as três ativadas. Se elas não estiverem ativadas aqui, muito provavelmente elas não aparecerão lá no 3D Max, dentro do plugin. Elas aparecerão que não existem. Então você simplesmente ativa, dá um OK, fecha ele aqui. E assim que você abrir o plugin no 3D Max novamente, todas as placas estarão registradas por lá. Eu vou abrir então o 3D Max, uma cena já configurada. Estou abrindo no Max 2014, você pode utilizar o Max que você quiser. Eu vou aqui então em Render Setup, F10 para quem conhece os atalhos. A aba Common lá embaixo em Assign Renderer, 3 pontinhos, Octane para o 3D Max. Se é a primeira vez que você está abrindo, você vai ver aquela mesma imagem, onde você deve colocar o username e o seu password. Você pega lá no Octane Live Accounts, nessa parte de baixo aqui, referente ao Max Plugin. Ok, aqui a gente tem a aba Devices, assim como no Standalone, e aqui estão as três placas já ativadas no seu sistema. O Octane é um renderizador somente GPU, ou seja, eu vou deixar um render abrindo aqui. Ele renderiza somente com a sua placa de vídeo, ele não vai utilizar nada da sua memória RAM e nada do seu processador. Então eu tenho aqui 64 GB de RAM no meu computador, ele não vai utilizar nada desses 64 GB, somente o processamento e a memória das placas de vídeo. Então eu tenho aqui 3 placas de vídeo, duas 780 e uma K5000. A 780 tem 3 GB de memória e a K5000 tem 4 GB de memória. Então sempre me perguntam, como é que você faz para ligar essas três juntas? E é bem simples, você simplesmente coloca as 3 placas na sua placa-mãe, só que o que você não pode fazer é uma conexão via SLI. Você não pode conectar uma placa na outra por terem modelos diferentes, pelo menos esse modelo é diferente das outras. O ideal é que você sempre tenha 3 placas iguais na sua configuração. Então basicamente o Octane ele vai utilizar a memória e também a velocidade. A velocidade dele que ele utiliza nas placas de vídeo são os GPUs, ou seja, os Core CUDA, os processadores CUDA da sua placa de vídeo. A diferença na leitura da memória e do processamento no Octane é que a memória ela não é somada, ou seja, eu tenho 3 GB nessas placas de 780 Ti e eu tenho 4 GB na K5000. Porém, se eu utilizar as 3 placas ao mesmo tempo, ele sempre nivela pela mais baixa, ou seja, eu só vou conseguir utilizar 3 GB no máximo. Ele não vai somar as memórias. Já a velocidade, as duas 780 Ti tem 2880 CUDAs e a K5000 tem 1500 e alguma coisa. Então ele soma essas 3 velocidades. Todos esses processadores são somados. Então a velocidade vai aumentar, porém a memória sempre dá menor. Tem um programa que eu utilizo sempre, que me ajuda muito a configurar essa questão de memória, que é o GPU-Z. GPU-Z é um programa gratuito. Você pode baixar aqui, download GPU-Z. Tem uma versão dele que você nem precisa instalar, ele é só executável. Então baixado e instalado é bem simples, ele vai aparecer assim na sua tela. Vai mostrar as 3 placas, no meu caso, né? E vai mostrar alguns dados importantes, por exemplo, a memória. Então está aqui os 3 GB. E esses shaders seriam os processadores CUDAs. Então aqui 2880 CUDAs. Isso vai aparecer para as duas 780 Ti. E se for na K5000, a gente vê que ela tem 1536 CUDA e 3584 de memória, pelo menos de memória livre para uso. É importante lembrar que durante o curso eu não vou utilizar as 3 placas ao mesmo tempo, até porque nem todo mundo tem um tipo de configuração como essa.
é uma configuração de certa forma cara. Então vou tentar utilizar somente uma placa. Às vezes eu vou utilizar duas, mas somente para não ficar travando a nossa gravação. Mas para render eu vou utilizar somente uma das placas, para ficar um pouco mais justo com a maior parte das pessoas que está montando suas máquinas agora. Então vou voltar aqui para 780 Ti. E a gente tem uma outra abinha aqui que é Sensors. Esses Sensors a gente vai conseguir ver, por exemplo, a memória utilizada nesse momento pela placa de vídeo. Então a gente vê que está usando da 780 Ti, da primeira. Eu tenho dois monitores. Então a primeira está ligada no primeiro monitor, a segunda no segundo monitor e a terceira não está ligada em nada, somente na placa-mãe. E não está processando nada nesse momento. Então a memória utilizada aqui, 1642, porém aqui no arquivo, a gente pode ver aqui em cima o MEM, que é memória. Então 0592, ou seja, 592 MB de 2 GB e 33. Em primeiro lugar, a gente não vê os 3 GB totais, porque o Octane ele tem a tendência de preservar a memória até que seja necessário. Então, quando eu chegar aqui na memória da esquerda, né, a memória utilizada lá para uns 2 GB mais ou menos, ele deve mostrar a memória máxima que eu vou conseguir utilizar nesse render. Aqui no GPU-Z, a gente tem 1642 de memória utilizada contra 592. Então, tem alguma diferença que a gente tem que repensar. No caso, o que está aumentando esse valor aqui de uso da memória total é o processamento do 3D Max, de todos os aplicativos que estão abertos e do próprio Windows. Então, de gerar a projeção da imagem no seu monitor e tudo mais. Então, a gente vai tentar economizar o máximo de memória possível para conseguir fazer sempre renders que demandem muito mais memória da sua placa de vídeo. Então, vamos acompanhando aqui a quantidade de memória. Por exemplo, eu vou simplesmente fechar a viewport aqui do render. Então, de 1642, ele vai baixar para 877. Fechar essa janelinha também do Max. Vai continuar com um pouquinho menos, 875. E aqui tem uma coisa muito importante que eu recomendo para vocês, que é o tipo de visualização da viewport do 3D Max. Então eu estou utilizando 875 e eu estou no modo Realistic. Se eu coloco no modo Shaded, ele vai ficar até um pouquinho mais alto aqui de uso de memória. Então o que eu posso fazer para economizar um pouquinho mais de memória? Eu venho aqui, por exemplo, em Preferências, Viewports, vou selecionar o driver e vou colocar aqui Legacy Direct 3D, que é um tipo de visualização que demanda um pouco menos da sua placa de vídeo. Então de 880, né? Vamos ver quanto vai ficar. Eu vou reiniciar essa cena. Vamos ver quanto vai ficar. Então eu estou aqui reabrindo a cena e agora a gente tinha 880, a gente baixou 100 megas somente mudando o modo de visualização. Então 779, vou colocar aqui o modo Smooth Highlights e vou tirar o Hardware Shading. 780. Ok, a gente consegue ainda diminuir um pouquinho mais o uso de memória geral aqui da cena. Então a gente só tem a cena aberta e nada mais processando. Porém a gente tem aqui, por exemplo, a internet. Posso fechar a internet também. Fechar todas as abas. Já baixou para 758, 647. Vai diminuindo. Então já de 880 a gente está com 647. Eu tenho uma imagem aberta aqui também, vou fechar. 647 vai para 594. Eu ainda tenho aqui o dispositivo que eu estou gravando a aula, então esse eu não vou conseguir retirar. E acho que eu cheguei ao máximo do que eu consigo diminuir. Estou utilizando 594, talvez no seu computador ocupe menos ainda. Então, talvez por você ter um monitor que demande menos energia ou qualquer coisa do tipo.
No meu caso, 594 foi o mínimo com esse arquivo aberto. Se eu der um arquivo novo, por exemplo, 562. Então isso significa que dos 3 GB dessa memória, da memória dessa placa de vídeo, eu vou conseguir utilizar uns 2.450, 2.500 no máximo para renderizar a minha cena. Por isso que é tão importante você comprar uma placa de vídeo que tenha muita memória e tenha também um processamento bem rápido. Uma coisa interessante aqui é que eu tenho a K5000 que ela não está conectada em nenhum monitor. Ou seja, o processamento dela é zero. Então eu vou conseguir utilizar a memória dela quase que ao máximo. Então é uma solução para você. Se você quiser ter 2 placas, então uma você pode utilizar para viewport, pode ser até um pouco pior, até uma placa onboard serve. E a outra você utiliza para render. Então você deixa ela conectada só para renderizar. Agora eu vou ajudar vocês a escolherem a melhor placa de vídeo para trabalhar com o Octane. Então eu vou abrir aqui a internet. Eu vou entrar aqui no site da NVIDIA. Eu estou abrindo o site da NVIDIA na versão espanhola. Então, nvidia.es. Eu vou utilizar a versão espanhola porque ela tem uma página que eu não encontrei em nenhuma outra versão de outra língua aqui no site da NVIDIA. Que é você indo em produtos, processadores, GeForce. Chegando aqui em GeForce, a gente tem tarjetas gráficas para PC, então é para PC que a gente vai utilizar. E a gente é direcionado para essa página aqui. O que eu acho muito interessante desse site espanhol é que ele coloca essas barras de qualidade, do quanto é boa essa placa, também relações de preço, custo-benefício, e você consegue comparar o preço de todas as placas. E o melhor para a gente que está trabalhando com Octane é que ela apresenta os núcleos, ou seja, os CUDAs, a velocidade da placa de vídeo e a memória já aqui na nossa cara. Então, nas outras versões do site, você tem que clicar na placa, olhar as especificações, aí voltar, comparar com outra placa. E aqui não, você consegue ver todas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a gente podia pegar aqui essa GTX Titan Z de 12 GB. Aí você pensa, 12 GB é bastante coisa, 5.760 CUDAs é bastante velocidade para a nossa placa. Porém, você tem que ficar sempre antenado em alguns detalhes das placas de vídeo para você não fazer besteira na hora da compra. Então a gente pode ver que ela é bem cara, 2.811 euros. E uma coisa interessante, essa placa ela funciona muito similar a um processador do computador, um dual core. Ou seja, são 2 processadores que são somados. Então nesse caso é como se eu tivesse 2 placas Titan Black somadas em um mesmo cartão. Ou seja, como no Octane a gente não tem soma de memória, desses 12 GB a gente vai conseguir utilizar somente 6 GB da nossa placa de vídeo. Então, às vezes você estaria comprando por causa da memória e só conseguiria utilizar metade dessa memória aqui, já que as memórias ainda não são somadas. Isso é algo que o Octane anda trabalhando, que é alguma ferramenta que consiga somar a memória de todas as placas. Seria ótimo. A velocidade dela se mantém, então é muito boa, mas a Titan Z ela tem outro detalhe muito importante, que é o tamanho da placa em si. Ela é uma placa muito grande, então mesmo que você tenha 4 espaços na sua placa-mãe, você consegue colocar somente 2 Titan Zs. Então, às vezes você está fazendo a soma aí para colocar 4 Titan Zs na sua máquina e você não vai conseguir com uma placa-mãe comum. Então, o que eu estou utilizando na minha máquina? Eu estou com 2 dessa, então 2.880 CUDAs e 3 GB de memória. E uma Quadro K5000, que ela não está aqui porque eu entrei em processadores GeForce, eu poderia ter entrado nos processadores Quadro. E sempre me perguntam, qual que é melhor, Quadro ou GTX? Eu aconselho as GTX, as GeForce, porque a maior parte delas tem uma quantidade bem maior de núcleos CUDA,
por um preço mais acessível. E na Viewport elas também vão muito bem. Se você tem costume de jogar jogos no computador, também processam muito bem, melhor do que as Quadro. Então, basicamente é isso. O que você deve pesar, então, é a quantidade de núcleos pela quantidade de memória. E, é claro, o preço, né? Você vê qual é mais acessível para o seu bolso. Depois você pode procurar esse modelo no site brasileiro e ver em reais quanto ela custa também, se você não quiser converter. É importante que aqui não estão registradas todas as placas. Tem, por exemplo, uma GTX 760, que é uma placa que eu indico para todo mundo, que ela tem uma versão de 4 GB, ou seja, 4 GB com uma quantidade bacana de núcleos. Então é uma placa que eu recomendaria. Procurem essa GTX de 4 GB, é muito boa. A 780 Ti que eu trabalho é boa também, porém ela já saiu de fabricação, então não sei se é a melhor de todas para se comprar agora. Essas duas novas, a 980 e a 970, são placas com ótimo custo-benefício. Então a gente tem a 970 que é muito boa por metade aqui do preço da minha. E também a Titan Black. A Titan Black eu acho que é a minha recomendação principal, que ela tem 6 GB de memória, tem uma quantidade ótima de CUDAs, a mesma que eu trabalho hoje em dia. Então ela resolve aí a maior parte dos seus trabalhos complexos e tal, você consegue resolver com ela. Então basicamente é isso, veja, pondere velocidade, memória e custo-benefício para o seu bolso. Nos vemos então na próxima aula.